uma vez muito feliz de estar aqui, né, com vocês. Mais uma oportunidade renovada de podermos, extrair um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, uma conversa, buscar algumas reflexões, né, algum entendimento sobre a palavra de Jesus. Então, para nós caiu hoje, no capítulo 14, né, honrar pai e mãe. A ingratidão dos filhos e laços de família. No seu item número 9. A ingratidão é um fruto dos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas o dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. Em particular, desse ponto de vista que vamos considerar, para analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em outros tantos, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns entre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado que entrevejam uma partícula de verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para deixar a Deus, uma só é a senha, a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante o inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar e, ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele que a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ele preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada, com efeito, naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para lhe aprender a causa, é necessário tomar o volver e olhar ao passado. Muito bem. O nosso texto ainda é bem longo, mas já temos subsídios suficientes para começar essa conversa aqui por esses parcos minutos que nós temos. Como diz o texto, a gente precisa buscar a compreensão de que não é a primeira vez que nós nos reunimos nesse planeta de provas e expiações, principalmente entre os ódios, os ódios gratuitos, como fala também o texto aqui. Mas ele se torna específico no momento em que nós falamos das relações de pais e filhos, e das provas que e se diz também no texto que são provas difíceis, e muitas vezes nós
sucumbimos a elas, quando não na maioria das vezes. Mas a gente precisa olhar dentro disso, dessa história que temos de vida. Me permitam um ponto e abrir um parêntese. Essa palavra é para nós que buscamos na doutrina espírita o consolo para as dores que assolam a nossa alma. Fecho parênteses. Jesus dizia, são os doentes que precisam de médico. São as pessoas necessitadas de consolo que vão procurar na palavra de Deus consolo. E a doutrina espírita diz para nós que buscamos alívio para isso, para entendimento. A palavra nos diz que é preciso que a gente entenda que num passado próximo ou até mesmo distante, nós falhamos nesse quesito do relacionamento. O orgulho falou mais alto. A vaidade, quem vai ceder primeiro, quem não vai. E hoje retoma porque nós sentimos necessidade de ir além. Nós poderíamos ter feito como fizemos. As antipatias, elas não são gratuitas. Nós já fizemos isso. Talvez em outras posições, não importa, nós já fizemos isso. O resultado é esse. Mas nós queremos mudar. Nós queremos sentir alívio. Nós não queremos nos sentir melhor perante a situação. E Deus nos dá o entendimento de que essa é a nossa percepção. Nós percebemos esta situação desta maneira, que nos gera sofrimento, que nos gera dúvidas, que nos carrega de mágoas. Mas Jesus nos diz, continua, uma vez mais uma vez, mais uma, continua, não desiste. É difícil, é muito complicado. E na relação de pais e filhos, nós buscamos na palavra de Deus o entendimento de por que na minha família é assim. E é preciso que a gente entenda alguma coisa, meus irmãos, e coloque isso na mente, e grave isso na nossa mente, e na nossa alma precisa ficar bem gravado isso. Por pior que fosse um dos nossos pais, por mais difícil que possa ter sido o nosso relacionamento, a gente precisa, é necessário, é urgente, sem isso nós não vamos conseguir mudar. Eles fizeram aquilo que podiam. Eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Se não fizeram mais, se eles não tiveram mais tolerância, mais paciência, não foram mais amáveis, porque eles desconhecem isto. Eles desconheciam completamente que podiam ter dado um pouco mais. E aí não vai acusação, apenas uma constatação. Eles não fizeram, assim como nós, eles fizeram o melhor que poderiam ter feito. Assim como nós fazemos o melhor que podemos fazer. E se não podemos fazer mais, é porque está além daquilo que compreendemos, mas fundamentalmente aquilo que nós aceitamos como sendo uma coisa execuível. Por isso que muitos de nós começam a confundir duas expressões, duas colocações entre o que é justiça e o que é vingança. Para nós é a mesma coisa. Quem vai fazer justiça é Deus, não é nós. Nós fazemos a vingança, mas para nós, na nossa mente, é tudo igual. E buscamos tentar representar, e fizemos isso com uma frequência absurda, nós tentamos representar o nosso mundo interior através das nossas execuções, através daquilo que nós executamos. E quando não damos o troco para aqueles que, bem ou mal, fizeram o melhor deles. Nós podemos até nos questionarmos, mas olha, eu fui expulso de casa, meu pai me batia, minha mãe me batia, meu pai abusava. Eles fizeram o melhor deles. O que nos cabe
é não fazer igual, é não dar o troco, aquilo que nós chamamos de justiça. E justificamos isso, né? Ele vai entender que um dia mesmo, ele vai entender no momento dele, não no nosso. Quando ele estiver preparado para entender, ele vai despertar aquilo. E talvez a gente diga, eu não quero mais reencarnar. Pode ser. Haverão outras pessoas na qual essa mesma criatura irá magoar e irá, num outro momento, será magoado, mais do que vai magoar, e enfim, ele vai começar a despertar esses processos de entendimento. E vai mudar. Um dia nós vamos nos encontrar, possivelmente. Mas nessas questões, o que fica marcado em nós, e talvez a gente não perceba isto, que é o mais triste de tudo, que nós estamos colocando, executando aquilo que vai dentro do nosso coração. Então nós não podemos nos classificar quando no momento em que nós resolvemos dar o troco, nós queremos que os outros sofram como nós sofremos, no caso, os nossos pais. Quando nós desprovemos pessoas que já não têm mais condições do provimento, nós damos o troco, nós fazemos passar necessidade, nós humilhamos, uma série de coisas. Nós estamos representando aquilo que vai dentro da nossa alma. Nós somos aquilo que existe dentro de nós. Então, de bom nós não temos. Ou é muito pouco. E talvez a gente pense ainda, mas é só com eles, né? Com os outros eu não faço isso. É ler do engano. Você é aquilo que vai dentro do seu coração. Você está lá embaixo. Você está numa camada, numa faixa vibratória um pouco mais baixa. E se esforça para... Mas aí aparecem aquilo que nós chamamos de provas e expiações, na qual nós fracassamos. Eu penso que cuidar dos pais é uma obrigação nossa. Não importa o que tenham feito, ou não importa o que tenham dito, não importa. Não tem importância nenhuma. Nós não podemos dar o troco. Se nós entendemos, nós que estamos assistindo, né, assistimos palestras, que lemos o Evangelho, buscamos na literatura espírita a compreensão de relacionamentos. Nós não podemos dar o troco. Nós temos que fazer o melhor de nós. Não porque Deus possa nos condenar por A, por B, não. Para que a gente possa desenvolver talentos. Nós não podemos fazer o mesmo que fizeram com nós. E nós não podemos fazer exatamente nada parecido daquilo que fizeram. Mas é uma prova difícil? É. Nós não estamos aqui a passeio. Você não vai desenvolver piedade, tolerância, você não vai desenvolver compreensão, você não vai tirar aquela imagem totalmente negativa de um momento, se você não se esforçar. Existe um aprendizado nisto. Se você está sofrendo, é porque provavelmente fez sofrer. Por isso que a gente olha a doutrina espírita por um espectro bem amplo. Precisa olhar. Precisa olhar que não é a primeira vez que nos encontramos. Nós precisamos compreender essas coisas de que nós viemos da selvageria nos últimos milhões de anos. Hoje nós estamos nesse limiar entre perdoar ou buscar a compreensão do que é o perdão e nos libertarmos desse sentimento que mais nos prejudica, que nos impede de ir adiante, que nos faz tornar mais leves, ou ficar agarrado com o orgulho de que
Fizeram comigo, eu faço com o outro. E perderam a oportunidade de sentir esse alívio, essa expansão da alma. Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, a liberdade é o amor que se expande. A gente pode até não... Mas olhando com olhos mais acurados, você vai ver à medida que você se torna mais livre, não está preso a esses sentimentos, não está preso a momentos que ficaram no passado, e no passado eles precisam ficar, e daquele momento nós precisamos buscar a compreensão. Nós viemos da selvageria, hoje nós entramos num outro, e é com esta crise que habita os nossos corações, nesses momentos que nós precisamos compreender que sem isso não haverá mudança, e toda mudança é difícil. Nos apegamos a momentos que ficaram no passado, que nos fizeram sofrer, e nós nos direcionamos a isso naquele instante em que a situação aparece. E não percebemos que nos tornamos reféns desses momentos. Justificamos as nossas atitudes por causa disso. E o perdão vai ficando de lado, a compreensão disso. Mais ainda, não percebemos que essa gama de sentimentos, elas continuam muito intensas dentro de nós. Muito. E que não haverá mudança nossa enquanto permanecermos nessa. E aí nos surge o questionamento, o que fazer? Né? Eu não consigo, é demais. Faça o melhor de si, o melhor que conseguir, o melhor que você puder prover àqueles que hoje já não têm mais. E talvez a gente consiga se libertar disso. O foco muda entre a vingança e a dedicação. No mínimo, você está desenvolvendo habilidades diferentes, mas precisa praticar. Não haverá entrada no reino do céu sem a prática. Não vai ser na teoria que nós vamos conseguir isto. Então, é uma dádiva. Se nós enxergarmos a vida como o desenvolvimento da alma, isso é uma bênção. Você tem a oportunidade de estar trabalhando e desenvolvendo a sua alma em circunstâncias que você precisa baixar, né, as armas, você precisa que o seu orgulho ele dê uma freada, você precisa ouvir, você precisa entender. E lá adiante a gente vai compreender. Hoje não temos capacidade de compreensão, mas lá adiante teremos. E é isso que Deus quer. Eu acho que é um voto de confiança. A gente fala tanto em fé, mas é um voto de confiança passar por cima do nosso orgulho. Deus está dizendo, baixa a guarda, tenta mais uma vez. Acolhe aqueles que te deram, porque bem ou mal eles te alimentaram. Acolhe ele. Dá mais uma oportunidade. Não faça o que ele fez. Isso é um ensinamento para nós, para ele. Talvez não aqui. Talvez ele vai ter esse ensinamento lá na erraticidade. Mas com certeza em vão, esse tempo, essa lição não vai passar. O nosso tempo está encerrado. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui e podermos conversar por esses instantes. Que Deus abençoe a todos e possamos permanecer em paz, na tua paz, Senhor.